Lucas, capítulo 10, versículo 27. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o resumo de toda a lei de Deus dada ao povo de Israel. Alguém um dia chegou diante de Jesus para perguntar a Jesus qual era o meio pelo qual essa pessoa poderia alcançar a salvação. Esse foi o momento em que um dos escribas chegou diante de Jesus para experimentá-lo, para fazer um desafio a Jesus. E a partir dessa palavra, Jesus, ele nos mostrou algo muito importante que precisa ser levado em conta diariamente na nossa vida, e isso pode tornar a nossa vida muito melhor. Então, se nós olharmos para essa palavra, nós podemos, através dessa palavra, ter uma vida maiúscula, uma vida onde nós poderemos colher muitas bênçãos, onde nós poderemos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, onde nós poderemos realmente viver com intensidade de forma maiúscula. Hoje, eu quero convidar você a observar apenas uma palavra dentre todas essas que eu disse. É a palavra entendimento, que eu gostaria aqui também de apelidá-la de inteligência. Entendimento, vamos chamar de inteligência. Sabe, meus irmãos e irmãs, diariamente Deus tem colocado oportunidades de ouro diante de muitas pessoas que têm deixado escapar essa oportunidade por um detalhe muito simples. Qual é o detalhe? Essas pessoas, elas não estão usando isso que Deus lhe deu: entendimento, inteligência. Não estão usando o seu cérebro. E sabe qual é a razão disso acontecer, especialmente com as pessoas que são consideradas cristãs, entre o povo de Deus? Sabe qual uma das razões que tem feito muitos cristãos, muitas pessoas que servem a Deus, deixarem de usar a sua inteligência? É que muitas pessoas acreditam que usar a inteligência é um insulto a Deus, uma tremenda falta de fé, quando na verdade é justamente o contrário. Tem pessoas que às vezes não querem usar a inteligência porque ele acredita, ou levaram-no a acreditar, que Deus só usa formas espetaculares, sobrenaturais, extraordinárias para poder operar milagres na vida dela. Tem muitas pessoas que têm a expectativa de que, se estiver diante de uma situação, de um beco sem saída, de uma crise, de uma dificuldade, Deus precisa mandar um anjo para livrá-la daquela situação, para ajudá-la naquela situação. Tem até uma historinha que merece ser lembrada aqui, que as pessoas contam de alguém que temia Deus e que esperava em Deus, e que diante de uma situação de enchente no lugar onde ele morava, ele ficou orando a Deus e pedindo que Deus enviasse um socorro, um livramento. E ele pedia: Senhor, manda o teu anjo para me livrar dessa situação.
e o lugar onde ele estava foi inundando cada vez mais, a água subindo. De repente apareceu alguém da comunidade que com um barco estendeu a mão e chamou aquele homem e disse: "Ei, venha para cá, venha se salvar dessa enchente." E o homem disse: "Não, Deus vai me ajudar." "Então, venha para cá, pule no barco." O homem disse: "Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar disso." E o homem do barco foi embora. Passado mais um tempo, chegou um segundo barco. Dessa vez era o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros enviou ali os seus soldados que já estavam preparando para jogar uma corda para tirar aquele homem daquele lugar. E ele disse: "Não, não façam isso, não façam isso. Por quê? Deus é que vai me ajudar." E os bombeiros, com tanta gente para salvar, deixaram aquele homem e foram seguir o seu caminho. Mas aí conseguiram salvar todos que estavam à volta, não faltava mais ninguém, somente aquele homem que já tinha subido no telhado da casa, porque a água estava subindo cada vez mais. E então passou o helicóptero da Polícia Civil, e aquele helicóptero jogou uma escada e pediu para que aquele homem saísse daquela casa e subisse naquele helicóptero para se salvar. E o homem recusou ajuda, dizendo: "Não, a minha fé é a fé forte de que Deus vai me salvar, Deus vai mandar o seu anjo." Então o helicóptero foi embora, o homem ficou no telhado da casa, até que aquele telhado desabou, ele caiu dentro daquela casa inundada, se afogou, morreu. E aí diz a história, que é com E, tá? A história é que esse homem chegou ao céu e foi reclamar com Deus, dizendo: "Senhor, mas eu sempre servi o Senhor, sempre te amei, e eu sempre esperei que o Senhor um dia, quando eu precisasse, iria enviar o seu anjo, iria me ajudar, iria me salvar. E diante dessa enchente, por que é que o Senhor não me salvou? Por que é que o Senhor não mandou ninguém?" E Deus olhou para aquele homem e falou: "Meu filho, como você pode dizer uma bobagem dessas? Como é que eu não mandei ninguém? Eu mandei gente da comunidade, mandei gente do corpo de bombeiros, mandei até um helicóptero da polícia para te salvar e você recusou." Essa é uma história, né? Uma ilustração que nos mostra uma realidade na vida de muitas pessoas. Tem um monte de gente que está esperando Deus mandar anjo, Deus abrir o céu, Deus mandar relâmpago, Deus fazer coisas sobrenaturais, quando Deus já nos deu algo que é tremendamente valioso, que é a inteligência. Use a sua inteligência. O uso do cérebro pode te poupar de muitos problemas na sua vida sentimental. Tem gente que está engatando relacionamento com qualquer pessoa, que pode ir para o sofrimento, para a dor, para a angústia. E por que está entrando nesse relacionamento? Pelo simples fato de que não está usando o cérebro, a inteligência. Sabe aquela coisa? A mulher conhece um homem que maltrata a sua própria mãe, briga com a sua irmã, briga com o vizinho, e ela está entrando no relacionamento esperando ter paz com ele, esperando que Deus vai abençoar. Ô minha irmã, usa a sua inteligência. Você está vendo que esse homem é um homem violento, um homem arrogante? Se ele maltrata a própria mãe, será que não vai maltratar você, que é só uma mulher? Usa a inteligência. Percebeu uma situação dessa, cai fora. Outro, às vezes, está iniciando um negócio. Ele percebe que quem está nesse negócio está quebrando, tá passando dificuldade, e ele vai abrir um negócio da mesma natureza. Quer dizer, a pessoa que está no mercado há anos não está conseguindo ir bem naquele negócio, ele está vendo que é algo que dá prejuízo, mesmo assim ele vai entrar. Quer dizer, não está usando o cérebro. E na vida espiritual é assim também. Muitas pessoas estão pedindo uma palavra para Deus quando a sua Bíblia está lá fechada dentro de casa. Usa a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Deus falará com você. Sabe por quê? Não basta só ser inteligente, é preciso usar a inteligência. E a inteligência pode ser muito melhor usada se acompanhada de ação. Você tem que agir. E grave isso na sua mente. As derrotas, até os fracassos, podem ser benéficos quando transformamos em aprendizado. Passou por uma luta, uma crise, uma derrota, um fracasso? Não deixe que aquilo seja simplesmente uma ferramenta de dor e sofrimento na sua vida. Não, use aquilo como aprendizado. Ou seja, você passou por um caminho que te trouxe dor, angústia, tristeza, ou te trouxe prejuízo, ou enfim, passou por uma situação de crise.
Presta atenção no que você enfrentou e como você saiu dela.